Hoje eu quero deixar um texto para você, para nós meditarmos num milagre que está lá em 2 Reis, no capítulo 4, o versículo 1 a 7. Estará sendo projetado aí e eu quero que você preste muita atenção no texto, tá bom? Vamos lá. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: o teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe: como eu posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo, ou que você for enchendo. Depois disto, ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Qual é a sua maior necessidade? Qual é a área da sua vida que você mais precisa de uma intervenção sobrenatural de Deus? Um suprimento. A ideia de suprimento, suprir algo, preencher uma lacuna, dar algo que é aquilo que eu preciso. Qual é a área da sua vida que você necessita de um suprimento, de ser suprida de fato? Área emocional, familiar, casamento, filhos, saúde, vida espiritual, finanças, profissão, futuro, o psique, o seu emocional. Quais as áreas da sua vida que precisam ser supridas? Pense um pouco. O que você tem buscado de fato nesse jejum? Nesses 21 dias, quais os propósitos que você colocou diante de Deus para que Ele graciosamente supra as suas necessidades? Quais são as tuas esperanças verdadeiras, reais? O que você deseja de fato que aconteça na sua vida? Quais são as intenções do seu coração, do mais profundo do seu coração? É por isso que nós temos buscado Deus. Porque nós temos áreas de nossas vidas que precisam ser supridas. Em algumas épocas, umas áreas, outras épocas, outras áreas. E talvez você está passando uma fase agora que você precisa muito do suprimento de Deus numa determinada área da sua vida. É por isso que nós estamos jejuando. É por isso que nós estamos orando. É por isso que nós estamos pedindo, intercedendo, clamando. E tem uma promessa maravilhosa do Senhor para mim, para você, e é onde nós devemos nos apegar. Por que nós oramos? Porque nós cremos no amor dEle. Por que nós jejuamos? Porque nós cremos no poder dEle. Nós precisamos de uma intervenção divina sobre nossas vidas. E a base para fazermos isso é a palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade. Diz uma coisa fantástica, uma promessa maravilhosa, Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Em Cristo Jesus, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Isso é uma promessa. Deus promete suprir. Deus promete prover. Se nós buscarmos, porque Ele é rico, porque Ele nos ama através de Cristo Jesus, não é por méritos próprios, não é porque nós merecemos alguma coisa, mas é pela misericórdia dEle, pela benignidade dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, Ele vai suprir cada uma de nossas necessidades. Se apegue nessa promessa, creia nessa promessa, baseie a sua vida nessa promessa.
Nós temos ainda 10 dias para buscarmos esse Deus maravilhoso. Não desista de buscar aquilo que você necessita. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Palavra profética para a sua vida. Então eu quero, dentro desta ideia, trazer esse texto para nós meditarmos sobre suprimento de uma mulher viúva que estava passando um problema seríssimo, problema difícil. Havia um credor, uma pessoa para quem ela devia, e ela não tinha como pagar, e ele queria levar, esse credor queria levar os seus 2 filhos como escravos, ou seja, ele ia perder os seus filhos. De uma hora para outra, ela se viu sem família, seu marido morreu, e era um homem de Deus. Conversando com Eliseu, ela disse: é um discípulo dos profetas, é um homem que servia a Deus junto com você, Eliseu. Então ela perdeu o marido, e agora ela se vê numa situação extremamente complicada, porque não tinha como pagar a dívida, e agora ela ia perder os seus 2 filhos. E Deus interviu, Deus supriu a necessidade dela, Deus a honrou. Houve um milagre, conforme nós vimos no texto, multiplicou-se o azeite que ela tinha, ela pagou a sua dívida e ainda viveu do resto do dinheiro. Então, Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que intervém, Deus é o Deus que supre, Deus é o Deus do sobrenatural. É esse Deus que servimos, é esse Deus que eu preciso entender, que eu tenho que sair da esfera do natural e crer no sobrenatural. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, que nós cremos que Ele pode intervir. Agora eu quero pegar esse texto e nós vamos meditar em algumas coisas importantes, algumas coisas chaves, de como que aquela mulher conseguiu esse milagre, o que aconteceu para que aquilo acontecesse, o que aconteceu para que aquilo fosse de fato efetivado, o milagre, o suprimento de Deus, quais os passos que ela deu, e eu quero trazer isso para as nossas vidas hoje. Nós temos muito que aprender, uma palavra breve, uma palavra incisiva, concisa. Eu quero falar de uma forma muito rápida, muito breve, mas te motivando a continuar buscando, continuar orando, continuar jejuando, crendo no suprimento de Deus. E eu quero fazer novamente a pergunta para você: quais as áreas da sua vida que você precisa de suprimento, que precisam ser supridas? Quais são as coisas que você tem colocado diante de Deus, dizendo: eu preciso de um milagre nessa área? Então, diante disso, pense nessas áreas, ou nessa área específica que veio agora à sua mente, e você terá uma chave nesse texto para perceber que Deus pode e Deus vai agir na sua vida. Palavra profética para você. Você tem buscado e você vai encontrar. Creia nisso. Primeira coisa que eu quero destacar aqui no texto, primeira coisa que nós vamos pensar, é que aquela mulher teve suprimento porque ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda. É interessante Eclesiastes capítulo 3, que fala que há tempo para tudo debaixo do céu, ou debaixo do sol. Ou seja, na nossa vida, no nosso dia a dia, há tempo para tudo. A nossa vida é cíclica. Em determinados momentos da vida, nós ajudamos. Em determinados momentos, precisamos ser ajudados. Em determinados momentos, algumas áreas estão supridas. Em outros momentos, precisam ser supridas. Então, a nossa vida é cíclica. Então, o que nós percebemos na vida daquela mulher, não diferente da minha e da sua? Ela estava passando um momento de dificuldade. Ela precisava de ajuda. Ela estava passando uma crise. Talvez você esteja passando uma crise agora, numa determinada área da sua vida. Coisas que há um tempo atrás estava tranquilo, calmo, e você nem imaginava que fosse passar por isso, mas hoje você percebe uma área de escassez. Você percebe que esta área precisa de uma intervenção sobrenatural. Aquela mulher, naquele momento, passou por um momento de crise, numa área da sua vida vital, que é a família. Perdeu o marido e agora estava prestes a perder seus 2 filhos como escravos.
que ela fez? Pediu ajuda. Ela foi atrás da igreja, exemplificada aqui por Eliseu, exemplificada aqui pelo pastor. Ela pediu ajuda. Ela foi atrás de resolver o problema. Sabe que diante da vida nós temos duas alternativas, duas opções. Ou centramos no problema ou centramos na solução. E muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. É muito difícil, tem áreas de nossas vidas e momentos de nossas vidas que é muito pesado, é muito complicado. Precisamos de ajuda. E aquela mulher foi pedir ajuda para o pastor, foi pedir ajuda para o profeta, foi pedir ajuda para a igreja. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural de Deus, porque eu estou com um problema muito sério. Meu marido morreu e agora eu vou perder meus 2 filhos. Não é hora de blasfemar, não é hora de se revoltar contra Deus, é hora de pedir ajuda. É hora de centrar na solução e não no problema. É hora de mudar o foco. Eu estou com um problema sério. Eu não consigo resolvê-lo, então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou conversar com pessoas maduras. Você tem a igreja. Não temos os cultos presenciais, mas temos atendimentos. Os pastores estão aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te atender. Se você não quiser vir aqui presencialmente, ligue-nos, converse conosco por telefone. Nós colocamos à disposição as psicólogas da igreja que estão aqui querendo servir através do conhecimento que elas têm, de poder ouvir você. Não fique sozinho, não fique sozinha. É muito difícil ficarmos sozinhos em momentos de crise. Centre a sua atenção, traga o seu foco para a solução do problema e não para o problema. Não é hora de revoltar-se, não é hora de blasfemar, não é hora de praguejar, não é hora de reclamar, é hora de agir, é hora de orar. É hora de jejuar, é hora de clamar, é hora de pedir, é hora de interceder, é hora de chorar. Mas busque ajuda, faça algo. Sozinho, sozinha, é muito complicado, é muito complicado. A segunda coisa que eu quero destacar no texto, que para mim aqui é uma chave tremenda sobre suprimento, é que Deus usa aquilo que nós temos. Deus abençoa-nos. Apesar da nossa escassez, Ele multiplica aquilo que nós temos, mesmo que seja pouco. É interessante que quando Eliseu perguntou para ela, o que você tem? Ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite numa vasilha. Eu tenho pouco, demais. E o que eu tenho não dá. Deus multiplicou. Qual foi o milagre de Deus? Você vai fechar a porta, ficar na sua casa com seus filhos, sua família, olha o suprimento de Deus na família. E eu vou fazer multiplicar aquilo que você tem. Às vezes você pensa, puxa, mas eu tenho uma fé muito pequena. É esta fé do tamanho de um grão de mostarda que Deus vai agir para abençoar você. Eu tenho que pensar que aquilo que eu tenho é o que Deus quer usar. O grande problema nosso é que nós temos muitas dificuldades de entrar no sobrenatural. Nós somos muito céticos. Nós somos extremamente incrédulos. Nós somos muito racionais, o arrazomai. Aquela coisa da razão, a palavra grega para razão, razão lógica. Mas o nosso Deus é o Deus que supera a lógica humana, é o Deus que faz milagres, é o Deus que intervém no sobrenatural. O sobrenatural está acima do natural. O problema nosso é que a nossa lógica está aqui.
E é por isso que nós jejuamos e oramos, porque nós cremos numa intervenção sobrenatural. O que eu tenho é pouco, mas é o que Deus vai usar. Deus usou a funda de Davi, tipo um estilingue para matar Golias. Deus usou uma queixada, um crânio de um jumento, um osso, nas mãos de Sansão, para matar mais de 1000 filisteus. Deus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Deus é o Deus que multiplica aquilo que nós temos. A sua fé pode ser muito pequena, mas ela não precisa continuar sendo pequena. É só alimentá-la para que ela cresça. Eu vou te dar umas dicas. Pare de reclamar da vida. Pare de colocar pensamentos de incredulidade na sua mente. Pare de olhar a vida do campo de vista lógico, humano, natural, e aprenda a olhar do prisma sobrenatural. O que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite, com um pouco de azeite, pronto. É o que eu vou usar para abençoar a sua vida. É o que eu vou usar para abençoar a sua vida. É o seu tempo de oração. É a sua fé. É a sua busca. É o seu jejum. E você pensa, puxa, mas isso é tão pouco. É o que Deus vai usar para abençoar a sua vida. É o que Deus vai usar para suprir as suas necessidades. O pouco que você tem nas mãos de Deus será multiplicado em nome de Jesus, palavra profética para a sua vida. Uma coisa que é interessantíssima, aquela mulher pediu ajuda, focou na solução e não no problema. Deus usou o que tinha, ela tinha um pouco de azeite. E a coisa fantástica, um milagre aconteceu. A coisa fantástica. Eliseu disse para ela uma palavra-chave. Procure vasilhas, peça para os seus vizinhos, conhecidos, vasilhas, não poucas. Busque muitas. Busque muitas. Eu quero destacar este não poucas. Quando ela buscou as vasilhas, vamos pensar, se ela tivesse buscado 50 vasilhas, Deus ia encher as 50 vasilhas. Se ela tivesse buscado 200 vasilhas, Deus ia encher as 200 vasilhas. Se ela tivesse buscado 300 vasilhas, Deus ia encher as 300 vasilhas. Ou seja, o tanto que ela buscou, o tanto que ela ansiou em querer ter, foi o tanto que Deus deu. É interessante que quando ela pediu a última vasilha, e o filho falou, não tem mais, o azeite parou de jorrar. A insuficiência está sempre em nós, nunca em Deus. Deus é rico, Deus é infinito, Deus não tem limites. O limite sempre está em nós. E esta que é a grande questão, nós temos limitado o poder de Deus. Nós buscamos em oração as coisas que nós precisamos, mas no fundo parece que temos dificuldade de acreditar que aquilo vai acontecer. Precisamos preparar o caminho para Deus agir, preparar o caminho e sonhar alto, crer que a coisa vai acontecer de uma forma sobrenatural, exponencial, muito além do que eu imagino. É a lei da semeadura. Aquilo que eu semeio eu vou colher. O que você tem semeado na sua casa? Você tem orado por sua família, mas o que você tem semeado nos relacionamentos da sua família, com seu marido, sua esposa, seus filhos? O que você semear é o que você vai colher. E se você semear pouco, você vai colher pouco. Tem pessoas que pedem, Deus, intervenha na minha vida financeira, mas o que você tem semeado para que Ele intervenha? Tem se mexido?
tem feito os cursos novos, tem aprimorado, tem feito seu trabalho com excelência. São as vasilhas. Às vezes ficamos num marasmo e pedimos um milagre, mas a ideia é: que milagre que você quer que Deus faça? O que você realmente deseja que Deus faça? Ele não vai fazer as coisas que você tem que fazer. Correr atrás de vasilhas cabe a você. Pense nisto. Eu quero a restauração do meu casamento. Invista no seu casamento. Eu quero melhorar o relacionamento com os meus filhos. Invista nos seus filhos. Invista nos seus pais. Invista na sua vida profissional. Para de reclamar da situação que está difícil e age. Busque vasilhas. Deus vai suprir as suas necessidades. Deus vai fazer um milagre. Você quer ter mais fé? Adore, ore, jejue, busque, encha as vasilhas. Faça por onde. É muito importante eu entender isto. Deus é inefável, glorioso. A limitação está sempre em nós. Então eu tenho que expandir a minha mente, o meu coração, expandir, preparar lugar para que a coisa aconteça. Eu quero que você comece já a agradecer o suprimento das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Agradeça, antes mesmo de ver no mundo físico. No mundo espiritual, já tenha concepção da restauração da sua família. No mundo espiritual, já tenha a concepção da restauração das suas finanças. No mundo espiritual, já agradeça a libertação da ansiedade, da depressão, do medo. Agradeça a paz que Deus já está colocando no seu coração. Isto é, coloque as vasilhas para serem enchidas. Tenha uma atitude de gratidão, de visão, de melhora. Prepare o caminho para o novo. Jesus disse: se eu orar crendo que já aconteceu, a coisa vai acontecer de fato. Isso é fé. Isso é fé. O que você está orando, creia, espere que aconteça. Encha as vasilhas. Palavra profética para a sua vida. Palavra de Deus para a sua vida. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Que Deus supre e supra as suas necessidades. Que Deus te abençoe muito. Peça ajuda, não fique sozinho. Vá atrás. Use o que você tem. Minha fé é pequena, do tamanho de uma grão de mostarda, mas ela vai crescer e vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Mas corra atrás de vasilhas, porque o suprimento será exponencial. Deus abençoe você. Deus abençoe você.